No dia 6 de outubro estará acontecendo as eleições municipais e nós, como cidadãos, iremos exercer o direito de voto e elegeremos aqueles que por 4 anos serão os nossos governantes em nossa cidade. Sobre os nossos ombros pesa uma grande responsabilidade de tomarmos a decisão certa. Portanto, a minha missão com este vídeo é trazer a você algumas lições, instruções e reflexões quanto à igreja e à política. Você vai poder tirar as suas dúvidas quanto ao que é certo e errado. E com certeza esse ensino vai abrir o seu olho e vai capacitar você a se posicionar nesse momento tão conturbado que é o período eleitoral. Considere se inscrever no canal Ensino Sem Fronteira para que você acompanhe as nossas postagens e vídeos explicativos da Palavra de Deus. E se ouvindo esse conteúdo você concordar, considere deixar o seu like, que assim você estará nos ajudando também, nos incentivando a continuar produzindo conteúdos como este. Queridos irmãos, falar de política não é uma tarefa fácil. Estamos diante de um tema muito polêmico. Há uma divergência muito grande de opiniões. E é nesse contexto que muitos chegam a afirmar que religião e política não se discutem. E sobre isso eu discordo radicalmente. Como cristãos, nós não podemos ter uma mente fechada. Qual é a obrigação da igreja neste período de eleições? Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos que a igreja é uma entidade religiosa que atua na formação do caráter dos seus fiéis. Portanto, a sua principal ênfase ela é espiritual. E neste ponto nós temos uma diferença com relação ao Estado, à política, que tem a sua principal ênfase no social. Logicamente que a igreja tem os seus trabalhos e envolvimentos sociais, mas a sua principal ênfase é espiritual. Portanto, são instituições diferentes, com finalidades diferentes. E a obrigação da igreja, o dever da igreja, o que é imposto por parte de Jesus, é que a igreja forneça aos seus membros os ensinamentos morais e éticos. E no que tange à política, isso está estritamente ligado. É na política que leis são aprovadas e estas leis vêm a fazer parte da sociedade na qual eu e você, cristãos, estamos inseridos. Então a igreja deve ensinar aos seus membros qual é o devido posicionamento que eles devem ter com relação à política. Se como igreja, como líderes religiosos, nós falharmos no ensinamento daqueles que são nossos liderados, nós poderemos estar cooperando para que crentes, na ignorância, na sua falta de conhecimento, apoiem coisas que Deus não apoia, se aliem a coisas que Deus não se alia e façam aquilo que não é da vontade de Deus. Os irmãos compreendem a seriedade disso? Você que é pastor, obreiro da casa de Deus, ensine os membros da sua igreja sobre os valores morais, principalmente aqueles que estão em pauta na nossa atualidade, como por exemplo a ideologia de gênero, a legalização do aborto, das drogas. Quantas mães cristãs têm seus filhos aprisionados nas drogas, sofrem, passam noites inteiras sem dormir por conta desse maldito vício? Como pode essa mãe, na sua ignorância, votar em um partido, em um candidato que é a favor da legalização das drogas? Você, obreiro, tem a obrigação de ensinar isso a ela. Nós, como cristãos, temos que ter bem firme, temos que estar convictos. Nós somos contra o assassinato de bebês no ventre. Nós somos a favor da vida. Somos contra o suicídio, que é alguém tirar a sua própria vida, e somos contra também o assassinato, que é alguém tirar a vida de outra pessoa. Portanto, para nós o aborto é inconcebível, assim como a eutanásia. O aborto é o assassinato da criança no início da vida, e a eutanásia é o assassinato
da pessoa, do ser humano, no final de sua vida. Somos contra tanto a um quanto a outro. A igreja deve se misturar com a política? Até que ponto nós podemos aceitar a mistura, aliança, igreja e Estado? Definitivamente a igreja não pode se unir à política. Todas as vezes que a igreja se uniu à política, os seus valores de fé, de espiritualidade foram corrompidos. Mas eu não penso assim, eu não acredito desta maneira. Tudo bem, não há problema nenhum em a gente ter uma visão crítica, um ouvido crítico, não engolir tudo, não aceitar tudo. Tudo bem você ser uma pessoa que precisa de provas para que você então passe a crer que isto ou aquilo é uma verdade. Eu convido você a olhar para a história. E eu até lanço este desafio. Quando foi que, espiritualmente falando, a igreja avançou, a igreja evoluiu mediante uma aliança política? Temos na Bíblia o registro de Salomão, que fez muitos conchavos políticos e teve a sua fé desmoronada. Foi corrompido por conta das suas alianças. Temos também na história da igreja um período que ficou conhecido justamente como o período das trevas. A igreja medieval, quando esteve em aliança com o Estado, isso em torno do século IV, quando Constantino, o imperador, supostamente convertido agora ao Evangelho, ele decretou o fim da perseguição religiosa e logo após foi decretado também que o cristianismo seria a religião do império. O que aconteceu com a igreja nesse período histórico? A sua fé virou em nada. Os valores espirituais foram extirpados do meio do povo. Até a Bíblia a igreja tirou do povo. A igreja se tornou materialista, preocupada com as suas terras, com seu crescimento avassalador. A igreja criou um império na terra, mas perdeu o reino de Deus. Tudo passou a ser em torno do dinheiro. E aqui eu tenho um alerta muito sério para deixar. A igreja que se misturar com política, o pastor, o obreiro, que se unir à política, esse negócio de troca de favor, toma lá da cá, me ajuda agora que depois eu ajudo vocês, está entrando em um caminho de corrupção moral, abrindo mão do espiritual pelo material. E eu digo sem medo de errar, o pastor que faz isso está fazendo por interesse pessoal. Irmãos, a igreja medieval começou a praticar algo chamado simonia, negociando cargos eclesiásticos. Veja a que ponto chegou a corrupção. Você me dá 100, eu te coloco. Essa posição aqui é para você. Você paga 200, você pode estar um degrau mais acima. Para ocupar cargos, tinha que pagar. Era só aqueles que molhavam a mão das lideranças, que chegavam às posições mais altas. Para ser salvo, de igual forma, tinha que pagar. Criaram doutrinas heréticas, como a doutrina do purgatório, que dizia que quando a alma vai para o inferno, lá ela vai pagando os seus pecados, vai sofrendo, e vamos supor que ela tinha 10 anos de sofrimento, 20 anos de sofrimento. Se o parente vivo, ele contribuísse com uma oferta, ele poderia fazer com que aquela alma do seu familiar, que estava aprisionada no purgatório sofrendo, fosse liberta e fosse morar com Deus para sempre. Ao tilintar da moeda no gasofilácio, uma alma salta para a vida eterna. Esse tipo de coisa era dito por eles. Eu quero chamar a tua atenção para tamanho desvio moral e espiritual que a igreja se achava quando ela se uniu à política. Quando a igreja se une à política, a igreja vai se corrompendo. A igreja vai se desespiritualizando. Deixa de ser a expressão do reino de Deus na terra, tornando-se simplesmente uma igreja materialista e império dos homens.
A igreja como instituição não deve ser partidária. Igreja não tem partido. A igreja não deve fazer campanha política. Usar o altar da igreja, a estrutura da igreja para fazer campanha política, ainda que seja dos seus próprios membros que são ora candidatos, isso é inadmissível, irmãos. Isso é corrupção. Ah, mas alguém vai dizer que não. Alguém vai dizer que não é nada disso. Que a pureza vai permanecer. Mas quando a gente vai ver, tem algum parente na prefeitura, tem um acordo do tipo, toma lá da cá que nós vamos descobrir só depois. O povo evangélico cristão ortodoxo não pode estar preso nesta sujeira que é a política. Nós não podemos estar manietados desta maneira, dependendo de tal forma de uma ajuda, de uma mão, de um homem. A igreja depende única e exclusivamente do Senhor. Você não vê que aceitar estas coisas vai afetar na frente o teu relacionamento de fidelidade com Deus? Isso é colocar cadeias, isto é colocar algemas nos seus próprios braços, nas suas próprias mãos. Deus não quer que você entre neste jugo, homem de Deus. Proceder com a união, igreja e política, mostra falta de comprometimento com o rebanho de Cristo. Como eu não quero que a igreja venha reviver estes períodos sombrios que ela já viveu, estes períodos de trevas que ela já viveu, eu declaro publicamente a minha postura contrária à aliança igreja-estado. E se você que está me ouvindo agora também não quer que a igreja declina espiritualmente, te posicione também. Altar da igreja não é palanque político. Como igreja, nós devemos respeitar e honrar as autoridades constituídas. A Bíblia também nos ensina a orar por cada uma delas. Seja no campo eclesiástico, como também no político, nós devemos proceder assim. Em Romanos 13, versículo 1 e 2 diz a Bíblia: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Vejam os irmãos que a nossa intenção de forma alguma é rebelar-se contra as autoridades políticas. Nós devemos respeitá-las, inclusive as suas leis, e em tudo que for instituído como cidadãos de um município, de um estado, de um país, temos o dever de cumprir com estas leis, desde que estas leis não afrontem as leis do nosso Deus, que estão acima das leis dos homens. Lembramos-nos de Pedro que, perante as autoridades religiosas da sua época, ele posicionou-se e, diante de uma lei que se opunha à lei maior de Deus, ainda que sabendo ele isto lhe custaria um preço muito alto, Pedro se posicionou e disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deixe-me falar um pouco mais. A igreja não deve ceder o seu espaço. Eu falei sobre a estrutura da igreja, que não deve ser utilizada com finalidades políticas. Pastor nenhum deve ser cabo eleitoral que utiliza-se da sua influência para levar os membros da sua igreja a votarem nesse ou naquele candidato. Reforço que a igreja deve se aplicar, se dedicar a ensinar os valores morais, éticos da palavra de Deus. Igreja não tem partido, igreja não tem político de estimação. O ídolo da igreja é Jesus, e a igreja tem princípios pelos quais decide e escolhe em quem votar. E eu digo para os irmãos, ainda que eu tenha em meu coração um desejo de votar
em um específico candidato? Se amanhã ou depois ele for pego em corrupção, houver um escândalo com a sua vida, você acha que eu vou defendê-lo e brigar por ele até a morte? Defender o seu erro e ser complacente com a sua falta? É claro que não. E por que isso? Porque eu não estou nesse jogo sujo. Eu não estou preso, aliançado com nenhum deles. E assim eu consigo, como membro da igreja, me posicionar como igreja profética, que sempre está do lado da verdade e que nunca é envolvida em escândalos onde o nome da igreja, o evangelho de Cristo, é vituperado pelos ímpios por conta de alianças que a igreja fez com algum político. Candidatos a vereador, a prefeito, enfim, não devem assumir o altar, o púlpito da igreja e falar no microfone para a igreja. Lugar de comício não é a igreja. O púlpito da igreja não é lugar de pedir voto, nem para candidato de fora, nem para candidato de dentro. O púlpito da igreja, o altar do Senhor, é um lugar de se pregar a palavra de Deus. É um desrespeito à membresia local, utilizado o tempo tão apertado, tão disputado dos dias atuais, onde aqueles que se achegam à casa de Deus vêm precisando de uma palavra, de uma orientação, de um alimento sólido, e ao invés disso, na casa de Deus, tem boa parte do culto sendo ali dedicada para a campanha política e promoção de algum vereador ou de algum candidato a prefeito. Candidatos no exercício do seu mandato, ao entrarem nas nossas igrejas, e esta é a hora, esta é a hora que as nossas igrejas, elas recebem muitos visitantes inusitados, que passaram 4 anos sem participar de um culto, sem demonstrar qualquer apoio ao evangelho, ao cristianismo, à igreja de um modo geral, mas agora são crentes, se converteram, confessaram Jesus, querem Deus e querem morar no céu. É até engraçado. Eles invadem as nossas igrejas. Então lá vai essa orientação. Candidatos que estão no exercício do seu mandato, eles devem ser, porque são liderança, são governantes da cidade, devem ser sim honrados. E o líder local pode e deve apresentá-los citando os seus nomes e também pode convidar a igreja a fazer uma oração pela vida desta autoridade governamental que está presente no culto, sem exercer influência para voto. Agora, no âmbito pessoal, saindo agora um pouco da questão igreja, estrutura da igreja, quanto a isso, peremptoriamente estamos decididos, convictos de que Deus não se agrada desta união. Esta união só promove interesses pessoais e desvio da espiritualidade genuína da igreja. Agora, no âmbito pessoal, nós sim temos o direito de expressarmos-nos politicamente. Penso eu que quando eu sou uma autoridade religiosa, eu devo ser um pouco mais cauteloso. Por exemplo, se eu sou um pastor, eu devo ter um grande cuidado, porque a partir do momento que eu expresso publicamente minha posição, eu sou eleitor de fulano, eu, o pastor da igreja X, eu estou assim influenciando os membros desta igreja X a votarem no meu candidato. E isso pode repercutir negativamente e colocar dúvida na minha conduta moral. Então, como pastor, entendendo o posto que ocupo, eu devo ensinar os membros os princípios morais de Deus, e este ensino pode sim ser incisivo e pode sim, toda a verdade bem falada manifesta a mentira ou o mentiroso. Então sim, na nossa postura de ensino, nós podemos sim dar nome aos bois, aos partidos, por exemplo, que são a favor da ideologia de gênero. Nós podemos, ao ensinar a igreja, lembrá-los, orientá-los quanto àqueles que são a favor,
quanto aqueles que são contra. Assim a igreja tirará suas próprias decisões e fará a sua decisão consciente. E esta será uma postura louvável desse líder religioso. Sobre termos uma opinião pessoal, política definida, expressarmos-nos sobre isso, é importante dizer que o cristão pode fazer isso. Ele tem o direito de se expressar. O tempo da ditadura ainda não chegou no Brasil, embora hajam vários ditadores no poder que calam, que amordaçam, ainda temos liberdade. Devemos nos expressar com, e este é o ponto, com fundamentos e com respeito. Fundamentos porque toda posição, toda postura que não está fundamentada em nada, será que vale a pena se posicionar? Nossos fundamentos emanam da palavra de Deus. Com base nela, podemos nos posicionar. E o segundo ponto é a questão do respeito. Será que o cristão deve respeitar quem pensa diferente? É claro que sim, irmãos. O cristão deve respeitar quem pensa diferente. O cristão deve respeitar quem vota diferente. Mas aqui vai uma nota. Respeitar não é aceitar e nem concordar. Não é esse respeito frofrô que tem por aí, não. Não vou virar a cara para nenhum amigo meu que pensa e vota diferente. Não vou virar a cara para nenhum parente meu que pensa e vota diferente. Não vou sair da mesa quando alguém que pensa e vota diferente está presente. Nada disso. Devemos respeitar a todos. Agora, aceitar, pode fazer o que for. Pode gritar, pode argumentar, mas eu jamais vou aceitar a ideologia de gênero, o aborto, legalização das drogas, o princípio comunista que quer se instalar no nosso país. Eu jamais vou aceitar isso e jamais vou concordar com isso. Esse é o ponto. Respeitar, mas não aceitar e nem concordar. E o cristão na política, será que pode um membro da igreja, será que pode um presbítero, evangelista, um pastor ser candidato a vereador, a prefeito, alguém que está no corpo de Cristo sentir uma inspiração divina para atuar na política? Queridos irmãos, eu tenho bons olhos para isso. Eu vejo que o cristão íntegro, fiel, comprometido com os valores morais da palavra de Deus, servirá sim de grande bênção na política. Ah, mas política corrompe, dinheiro corrompe. Irmãos, o mundo corrompe. E nem por isso você sai do meio do mundo e vai morar no meio do mato. O cristão, ele é como a garça, que pisa no barro, pisa no lodo, mas não suja as suas lindas penas brancas. Você pode me julgar inocente demais pensando assim, mas nós temos exemplos na palavra de Deus. Pelo menos 3 homens tementes a Deus que deixaram um bom testemunho nas páginas bíblicas foram políticos. O primeiro é Daniel, que foi político na Babilônia. O segundo é José, que foi político no Egito. E o terceiro é Neemias, que foi governador de Judá. Não podemos deixar que este mar de escândalo e corrupção nos faça pensar de forma generalizada que ninguém mais presta. Assim como em todo lugar há um remanescente fiel. É nisso que eu creio. Agora, tendo um membro que quer se envolver na política, ou um pastor, um evangelista, eu preciso fazer uma ressalva aqui. A partir do momento em que este decide, ele sente-se chamado por Deus, eu compreendo que ele não deva mais utilizar-se das suas atribuições religiosas. Se exerce função na igreja, deve
abrir mão de todas elas, bem como dos seus respectivos cargos. Por isso eu também não concordo com o pastor que vai para a política, mas quer manter o seu nome de pastor. Pastor, candidato, pastor fulano de tal. Respeito a sua postura, sua opinião, seu desejo, sua missão. E como disse, eu creio sim que é grande bênção para o reino de Deus, para a obra de Deus. Eu creio assim. Mas se houve a escolha para atuar lá, deve abrir mão de suas funções cá. Pois imagina, ao assumir a Santa Tribuna, agora não é mais o líder religioso, é o líder político, que está coligado a um partido político, que tem os seus interesses pessoais aquém da palavra de Deus. E aí caímos naquele ponto inicial da mistura. E eu não posso agora despregar tudo que eu falei anteriormente. Se creio que um político não pode subir no altar da igreja, assumir o púlpito e falar no microfone, também eu não creio que pode um pastor, um obreiro que decidiu por este caminho político continuar nas suas atribuições eclesiásticas na igreja. Então vai lá, deixa Deus te usar, mas não mistura as coisas. Permanece membro da igreja, continua no corpo de Cristo, de forma alguma será desligado por tal decisão, desde que mantenha sua integridade, participa da Santa Ceia, mas não exercerá mais o seu ofício ali na igreja. E por último, não menos importante, uma palavra direta e reta a você. Não venda o seu voto. Eu vou dizer para os irmãos, se um político bater na porta da minha casa, eu educadamente vou abrir a porta, vou recebê-lo, vou ouvi-lo, e isso com muita atenção. Mas se nesta conversa ele disser assim, Clésio, eu quero contar com o teu voto e da tua família, e se assim tu fizer, eu vou te ajudar. O que tu está precisando? É um cesto básico? É 1 metro de areia grossa, de brita? Está em construção? É um exame médico? É um poste de luz? É uma conta de água? No que eu posso te ajudar? Irmãos, o candidato que for, ainda que este até então fosse o meu candidato, se ele fizer isso, me oferecer qualquer coisa em troca do meu voto, ele ali perdeu o meu voto. Este é o meu posicionamento. Que moral teremos nós para dizer, na política só tem corrupto, se vendemos o nosso voto por R$50, por R$100, por R$20, quando não por um pão com salsicha, um carreteiro? E muitos criticam Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não estamos fazendo o mesmo quando nos curvamos vendendo os nossos princípios? Época eleitoral, período desafiador, fé, princípio, moral, integridade sendo postas em prova. Dia 6 de outubro, vote consciente, vote certo, vote para não se arrepender e não ficar com uma consciência pesada, mas sim com uma consciência limpa, sabendo que fez o que é certo, segundo Deus. O nosso ídolo é Jesus Cristo e a sua palavra e seus princípios é que regem as nossas decisões. Por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que será extraordinário. Meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.